Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver o conteúdo de processamento de linguagem natural. Para os que não me conhecem, meu nome é Elane Orrata. Eu sou formada em engenharia de mecatrônica pelo IFCE. Eu tenho mestrado em engenharia de teleinformática pelo UFC. E hoje eu sou doutoranda em engenharia de teleinformática também pelo UFC. Sou membro do Lapisco desde 2017, 2018, e desde aí eu já venho trabalhando com essa parte de inteligência artificial, machine learning, visão computacional. Os tópicos que a gente vai ver nessa aula vai ser o que é processamento de linguagem natural. Algumas pessoas conhecem pelo termo PLN, algumas outras pessoas conhecem pelo termo inglês NLP. Algumas aplicações dessa área e alguns processamentos básicos em PLN, como por exemplo, como a gente utiliza Python para textos, abrir arquivos, ler PDF. A gente também vai ver algumas coisas de expressões regulares, tokenização, streaming, lemmatization e stop words. Então, o que é a PLN, né? É uma tecnologia utilizada para ajudar os dispositivos tecnológicos a entender a linguagem do ser humano de maneira a responder às suas demandas. É um ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. Acredito que muitos de nós já interagimos com alguma forma de uma coisa que possua NLP, como por exemplo os assistentes por voz, Siri, Alexa. Às vezes tem alguns chatbots. Então, eu só queria ressaltar que NLP não se aplica somente a texto escrito, mas também a questões de fala. Há algumas aplicações, como eu já disse, alguns chatbots, assistentes virtuais. A gente também vai ter aplicações em relação à tradução automática, coisas em relação à análise de sentimento, resumos automáticos, extração de informações, classificação de textos. Então, hoje em dia, muitas empresas, muitas coisas assim do nosso dia a dia, temos conteúdos textuais. Então, com isso, a gente pode extrair informações, classificar alguma coisa. Por exemplo, reviews. A gente tem muitos reviews na internet, mas sobre o que esses reviews estão dizendo? Eles são positivos? Eles são negativos? Qual é o principal assunto comentado? Então, nosso primeiro assunto é Python básico para textos e vamos lá para código. Então, vamos lá. Primeiramente, vou criar aqui um arquivo, vou colocar o nome de arquivo mesmo, .txt. Dentro desse arquivo, vou escrever Olá Mundo. Salvei. Agora, para a gente ler esse arquivo aqui no nosso notebook, um código Python, a gente pode utilizar o Open. Então, vou colocar aqui file, recebe Open. Aí a gente precisa colocar o nome do arquivo, que no nosso caso é arquivo.txt. Se a gente colocar para exibir aqui o que tem dentro desse file, ainda não é o nosso conteúdo em si, é só o arquivo propriamente dito. Então, para a gente ler o que tem dentro desse arquivo, a gente pode utilizar o comando read. Vou assignar aqui para uma variável chamada conteúdo e vou exibir aqui o conteúdo. Então, aqui temos o nosso conteúdo do arquivo, que é o Olá Mundo que a gente escreveu. Quando a gente estiver trabalhando com arquivo, sempre é importante a gente fechar o arquivo. Então, para fechar, a gente utiliza esse comando aqui, ó, .close. Vamos dizer que no nosso arquivo tenha mais de uma linha, não é um texto tão simples como só Olá Mundo. Vou escrever aqui teste.
Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui o arquivo, vamos ler o conteúdo e vamos exibir o conteúdo. Então, ele exibiu aqui. Olá mundo, barra N, que o barra N é o Enter, é a quebra de linha, e o teste, tudo como dentro de uma string só. Então a gente também vai ter a opção de usar o readlines. Então vamos utilizar aqui file.readlines. Está vazio. Por que está vazio? Porque como ele funciona aqui, ele lê e é como se o cursor estivesse aqui no final. Então, como se ele estivesse tentando ler o que tivesse aqui para frente, que realmente não tem mais nada. A gente precisa reposicionar o cursor aqui no começo do arquivo e para isso a gente pode utilizar o seek. Se a gente colocar 0, aí ele vai lá para o começo. Então, vou executar aqui o seek e vamos executar aqui o readline de novo. Então, quando a gente vê aqui, apareceu. Temos uma lista com dois elementos, o teste e o olá mundo e o barra N da quebra de linha. Vamos dizer que a gente agora quer escrever no arquivo. Vamos fechar aqui. Vocês vão observar quando eu coloquei para apontar o que tem nesse file. Ele tem esse aqui, mode R, que significa que ele está em modo somente de leitura. Como a gente quer escrever, a gente precisa abrir no mode de escrever. Então a gente pode colocar aqui open, o nome do arquivo, .txt e o mode de write, que é o W. Então a gente tá agora vai abrir o arquivo no modo de escrita. Única, uma coisa que a gente precisa se atentar muito quando a gente estiver utilizando esse modo é porque ele sobrescreve o arquivo original. Então, ó, aquele nosso Olá Mundo sumiu. Então, de qualquer forma, vamos aqui escrever no arquivo. A gente pode dizer aqui, ó, write, testando, escrita no arquivo. E agora vamos fechar aqui o arquivo para a gente abrir lá. Então, ó, conseguimos escrever no arquivo. Então, quando utilizar modo de escrita, se atentar para não estar sobrescrevendo algum arquivo importante. Mas como que a gente faz para só continuar o que está escrevendo aqui? Então, a gente pode utilizar outro modo, que é o modo de append. E é o modo que vai acrescentar mais coisas no arquivo. Vou utilizar o comando mais, que a gente vai utilizar outros comandos, talvez escrita, talvez leitura, então já vou colocar aqui um mais. Então, se a gente vier aqui agora escrever no arquivo, colocar teste 1, 2, 3. Vou dar aqui um file close. Então, tá aqui, ó. Escreveu. Só que observem que ele escreveu na mesma linha do que tinha. Se eu quiser escrever nova linha, vou ter que colocar lá o nosso barra N, que é a quebra de linha. Vou colocar aqui 4, 5, 6. Então, pronto, ó. Quando eu utilizo o barra N,
ele deu a quebra de linha aqui antes do teste e escreveu, sem sobrescrever o que tinha antes. Outra forma de vocês utilizar esses comandos sem precisar se preocupar em dar o file.close é com o comando if. Então, a gente pode utilizar o if open arquivo txt, add file, colocar print file.readlines. Então, ó, ele também funciona sem precisar fazer o comando open, o comando que a gente quer e mais o close. Com isso daqui ele já vai fechar o arquivo depois que ele terminar de executar aqui o que tiver dentro da indentação. Agora, pessoal, a gente vai tentar trabalhar com PDFs. Eu fiz aqui um PDF bem... praticamente sem nada. Eu peguei um texto de Laura Y e criei esse PDF aqui. Então, eu vou estar utilizando a biblioteca PyPDF2. Eu vou instalar aqui, eu estou utilizando um ambiente virtual, tá? É a escolha de vocês, vocês preferem utilizar um ambiente virtual ou não. Então, posso instalar aqui, ó, pip install PyPDF2. Eu vou deixar o comando aqui no notebook. Com Markdown. Então, para a gente utilizar, a gente só precisa importar PyPDF2. Importamos. A gente precisa primeiro abrir o arquivo. Então, a gente vai precisar abrir o arquivo para utilizar a mesma forma que a gente estava utilizando, abrir nossos arquivos de texto com o Open. Então, vou pegar aqui o nome do arquivo. .pdf e nesse caso eu vou precisar abrir ele da forma binária que eu vou querer ler. Então vou abrir com o modo R de leitura e B de binário. Então para a gente ler o conteúdo, vou colocar aqui PDF. Eu vou utilizar aqui nosso PyPDF2 e utilizar PDF Reader. Para isso eu vou passar aqui o file. Se a gente vir aqui perguntar qual o tamanho das páginas. Então, tem 3 páginas. Coincide aqui com o que a gente tem. 3 páginas. Vamos dizer que a gente quer saber o que tem na página 2. Vou colocar aqui. Página 2. Então, eu quero pegar o que tem no PDF. A página 2, lembrando que começa em 0, então a página 2 vai ser nosso index 1. Deixa eu tentar exibir aqui. Ó, ele vai mostrar um monte de conteúdo. Mas no caso, a gente quer o texto. Então, para isso, a gente pode colocar aqui página 2, texto dele. Eu posso acessar assim, ó. Página 2, ponto, extract text. Então, se eu exibir conteúdo da página 2, texto, agora a gente tem aqui conteúdo da página 2. Então, ela começa em Y do sítio meta aí, ó. Coincidiu.
E para finalizar, vou fechar meu arquivo, que eu não vou mais trabalhar com ele. Vai? Arquivo fechado. Nosso próximo conteúdo é expressões regulares. Algumas pessoas conhecem como regex. Regex é uma sequência de caracteres que define um padrão de pesquisa específico com o qual a gente pode combinar, substituir padrões dentro de um texto com uma quantidade bem menor de código. Então, algumas utilidades é para a gente validar alguns campos, como por exemplo datas, e-mails, URLs. A gente também consegue utilizar a regex para filtrar texto. É, e assim vai. A regex tem uma infinidade de utilidades. Então vamos imaginar que a gente tem essa frase. O Google foi fundado em 1998. Se a gente quisesse só pegar o número, só apagar aqui para deixar o Google foi fundado em alguma coisa, ponto. O que que a gente ia precisar fazer? A gente ia precisar fazer um loop pela frase, tentar identificar se tem um número aqui e apagar o número. Aí vamos dizer que a gente não sabe nenhum ano. Estivesse lá 1997. Então a gente ia ter que pesquisar por diversos números, não somente por 1998. Com o regex, a gente consegue fazer uma substituição de percent barra D, se barra D significa inteira, por nada numa sentença. Eu vou mostrar isso aqui em código para vocês. Então, para a gente iniciar a trabalhar com regex, a gente precisa importar a biblioteca de regex, que é essa RE. Então, vamos colocar lá nossa sentença. O Google foi fundado em 1998. E vamos utilizar aquele comando que eu mostrei no slide. O substituição, colocar SR para ele entender que é regex, colocar um barra D, eu substituo por nada e eu quero substituir na sentença. Então a gente vê que com um comando só a gente conseguiu substituir esses números aqui por nada. A gente também tem regex outros comandos. Então, por exemplo, a gente vai ter um match. Então, vou colocar o R de regex. E eu quero que ele encontre qualquer coisa, qualquer caractere. Então, vai ser esse ponto. E em qualquer quantidade é o asterisco. Eu quero que pesquise aqui na sentença. Então, ele me retornou a minha sentença. A gente também vai ter outros comandos em relação aqui, asterisco, ponto. Vou mostrar aqui o mais. O mais significa pelo menos um. Vou deixar aqui anotado. Que é a quantidade. O mais significa pelo menos um. Então, se eu der aqui o comando, encontrou qualquer caractere com pelo menos uma quantidade. Mas vamos dizer que a gente tem aqui um texto e esse texto não tem nada e a gente tenta executar esse mesmo comando aqui pro texto. Então, ó, ele não retorna nada, porque não tem nenhum caractere. Mas se a gente colocar aqui o asterisco, ó, ele retornou alguma coisa. Retornou pelo menos que tem um match. E dentro desse match só não veio nenhum caractere.
Dentro de regex, a gente também pode fazer combinações com os caracteres em si, as letras, números. Então, deixa eu aproveitar isso daqui. Eu quero que ele encontre pelo menos uma letra, não importa se é minúscula ou maiúscula. Então, ele encontrou o O, que é do começo da sentença. Vou mostrar aqui algumas combinações de mais, interrogação. Vamos dizer aqui que nosso texto só tem uma. Aí eu faço aqui um match para ver se tem um AB. Só que esse B eu quero um ou nenhum. Aqui eu preciso dizer que é no texto. Então, ó, ele encontrou o A. Eu vou repetir essa mesma coisa, só que agora eu vou colocar que meu texto é AB. Ó, então aqui nesse caso, ele já encontrou o B. Vou repetir de novo e adicionar mais um B. Lembrando que aqui no interrogação, também deixar anotado. No interrogação é um ou nenhum. Então o que vai acontecer aqui? Como é um ou nenhum, eu só tá me retornando um match de um. Hum, próxima coisa. Assim, isso daqui. Vamos dizer que o nosso texto não começasse com uma letra, começasse com um, dois, três. Por exemplo, começasse com um número. Ele não encontra nada, porque aqui eu estou dizendo que o início da sentença precisa ser é, alguma letra, seja minúscula ou maiúscula. Mas, por exemplo, se eu mudar aqui o O para minúsculo, aí ele acaba encontrando o O minúsculo. Então eu falei que regex pode ser utilizado às vezes para encontrar alguns padrões. Por exemplo, de telefone, e-mail. Eu vou mostrar aqui um exemplo para telefone. Colocar aqui texto. O meu telefone é 85 1, 2, 3, 4, 5 tracinho 6, 7, 8, 9. Então a gente sabe que isso aqui normalmente é o padrão do telefone hoje em dia, né? 4 dígitos, um tracinho. E a gente tem aqui iniciando com 5 dígitos e o DDD. Então, eu quero encontrar aqui nesse texto esse padrão. Para isso, a gente pode utilizar o search. Vou colocar aqui o R de regex. E como que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o padrão iniciando com parênteses, depois número, número, parênteses fechando, espaço, os 5 dígitos, tracinho, 4 dígitos. Então vamos lá. Parênteses, número, número, barra D, lembrando que é para números inteiros. Vou colocar aqui o parênteses fechando, espaço, barra D, barra D, barra D. 5 vezes, tracinho, mais 4 vezes.
Eu quero pesquisar isso no texto. Então, ele encontrou aqui, ó, telefone. Ficar digitando e fazendo esse monte de repetição é muito repetitivo e tem forma mais fácil, sim. Então, a gente pode colocar a quantidade que a gente quer. Então, aqui, ó, a gente quer um barra D, a gente quer encontrar 2. E aqui é um padrão de 5. Então, pode utilizar assim 5. E aqui é de 4. Encontrou da mesma forma. É... Vou pegar esse texto aqui de novo. E só para mostrar que também temos formas de utilizar essa em quantidade também. Eu vou reutilizar o match. Então vamos dizer que eu quero 2B. Então mostrou 2B. Vamos dizer que eu quero 3 ou mais. Então, ó, retornou todos os Bs. E se eu tivesse, sei lá, alguma outra coisa aqui no final? Um C? Vamos ver o que ele retorna. Tá aí, ó. Ele não retorna o C, porque aqui eu tô dizendo que eu quero um padrão de A, B, a partir de 3B e não fala mais nada. Se eu quiser o C, então eu tenho que colocar aqui o C. A quantidade, vou deixar sem nada que ele vai. Porque ele não encontrou. Então a gente precisa colocar aqui pelo menos alguma coisa. Continua a executar essa só. E agora encontrou aqui só um C. Se eu quisesse mais de um C, vou colocar pelo menos dois. Então ele retornou todos os Cs. É... Regex é algo bem complexo. Como eu falei, tem infinitas utilidades. Vocês precisam saber do poder do regex, mas saber tudo que o regex pode oferecer é bem difícil, mas é bom você saber o poder dele. Nosso próximo assunto é tokenização. Tokenização nada mais é do que o processo de dividir um texto em componentes. E esses componentes a gente chama aqui em LP de tokens. Eu coloquei aqui esse texto em inglês porque acho que fica um pouco mais simples de entender o que é tokenização. Vamos dizer que a gente quer dividir esse texto em componentes, né? Então, se a gente fizer por regras, vamos dizer, utilizando algum for, alguma regra por regras de split. Então, a gente ia ter que let, apóstrofozinho, s e vai dividindo cada um. Se a gente for dividir por espaços, então a gente ia ter essa divisão. Mas a gente também pode dividir por regras, que então ia ficar assim, sabe? Let, aí aqui é como se fosse uma redução de um is. Tokenizer tem aqui a nossa pontuação sozinha, que é a contração de uma coisa negativa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês em códigos daqui também. Pronto, vamos lá. Primeiro, vamos colocar nosso texto em uma variável. Aqui eu criei esse txt, só com o texto também lá daqui no nosso array y. Então vamos ler. File é igual a open. Não, vamos utilizar o if. O if open é o nome do arquivo. Igual a y.txt as f. Então aqui o texto.
vai ser f.read. Vou exibir aqui texto. Então tá aqui, ó, o texto em uma variável. Para fazer a tokenização, se a gente fosse fazer por um espaço, a gente pode fazer text.split espaço. Texto. Então, a gente tem aqui cada um. Mas, por exemplo, isso daqui, ó, ficou junto. A gente tem aqui, ó, espaços vazios. Pontuações estão junto. Então, existem algumas bibliotecas que conseguem fazer essa tokenização, que ela já tem algumas regras dentro delas. Uma biblioteca muito utilizada é NLTK. A gente precisa instalar essa biblioteca. Pip install NLTK. Para utilizar a biblioteca, import NLTK. Importamos. Porém, para utilizar a tokenização, a gente precisa baixar um pacote do próprio NLTK, que se chama Punkt. A gente baixar, a gente liga esse comando NLTK, download, o nome é esse. Então, ó, ele faz o download e a gente só precisa fazer isso aqui uma vez, tá? Vamos dizer que a gente quer fazer. A gente tem dois tipos de tokenização, tá, pessoal? Uma delas é por palavras e a outra é por sentença. Qual é a diferença? Por palavra, a gente vai ter, por exemplo, lorem, y, is, simple, dummy. E se a gente for por sentença, a gente vai ter toda a sentença como um token. Vou fazer por meio de sentença, então a gente vai ter aqui, ó, sentenças. É bem simples de fazer a tokenização usando NLTK. Então, o de sentença a gente vai utilizar aqui, ó, sent, tokenize e o nome da nossa variável. Vou exibir aqui sentenças. Ó, então dividiu as sentenças em forma de lista. Se eu quiser só a sentença da posição 2, eu tenho. Agora vamos dizer que a gente quer fazer por palavras. Então, eu vou colocar aqui, ó, palavras. Vou pegar, é da mesma forma, TK, só que a gente utiliza o Word Tokenize. Vou mandar texto. Então, a gente também tem aqui a divisão. Ó, aqui a diferença aqui, ó, ele já fez a divisão do apóstrofo S pro resto, ó, nossas pontuações estão aqui. Aqui, vamos dizer que a gente não quer do texto inteiro, a gente só quer que ó, da sentença da posição 1. A gente também pode fazer isso. Então, tokenizar nada mais é do que dividir um texto nesses tokens. Então, cada um aqui a gente chama de token. Nosso próximo assunto é o que a gente chama de stop word. Stop words nada mais é do que palavras que podem ser consideradas irrelevantes. Normalmente, essas palavras possuem uma frequência muito grande, como por exemplo, as, o, a, o, uns, de, para. Então,
maioria das vezes, esses tipos de palavras, eles não trazem nenhum significado a mais para o texto. Então é comum a gente remover esses tipos de palavras para a gente poder meio que limpar mais o texto e assim, imagine que se cada palavra é um atributo, então imagine a quantidade de atributos a mais que a gente quer adicionar, tendo palavras que, como essas, que muitas vezes não trazem significado nenhum. Então sempre é importante a gente entender o tipo de texto que a gente tem para a gente identificar o que é uma stop word e o que não é. Vamos lá para código. Bom, existem algumas bibliotecas que já têm algumas stop words embutidas. A gente não precisa na internet fazer uma lista do que é um stop word e o que não é. O próprio NLTK já tem. No NLTK também é em forma de pacote, assim como lá para a parte de pontuação e tokenização. Então, o pacote aqui no NLTK, a gente faz o download utilizando a mesma coisa, ntlk.download, e a gente vai baixar Stop Words. Então, ó, baixamos. E para utilizar, a gente precisa importar Stop Words propriamente ditos. ntlk. Utiliza aqui corpus, import Stop Words. Então, para a gente pegar a lista de stop words da biblioteca, a gente tem aqui ó, stop words, vamos utilizar o words e vamos pegar todas numericamente em inglês. Vou colocar aqui para exibir, vou colocar somente até 15. Então, a gente tem aqui algumas que são palavras que a gente realmente vê que é bem comum em inglês. Ah, mas se o nosso texto for em português, a gente também tem como utilizar stop words em português. Então, stop words em português é também só até 15. Então, a gente vê, ó. Au, são palavras realmente que a maioria das vezes não vai trazer nenhuma adição de sentido extra ao nosso texto. E para a gente remover stop word de um texto, vou pegar aqui o nosso texto que a gente utilizou na outra aula, quer dizer, num outro conteúdo. Então, vamos lá. Novo texto, vou iniciar com uma lista mesmo. E vamos lá, para cada palavra, nas palavras que a gente ainda não tem, né? Que a gente ainda não tokenizou, nós vamos tokenizar. Então, vamos lá, se a palavra não estiver nas stop words, então eu vou ter um novo texto. Eu vou dar um append aqui da palavra. Então tá aqui. A gente tem o nosso novo texto. Eu vou dar um join para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou dar um join na lista. E agora a gente tem aqui o nosso novo texto. E vamos comparar com o nosso texto original. Então, ó, remover algumas palavras. Is, ó, and. Manteve aqui o apóstrofo, ó, removeu o has been.
Vamos dizer que a gente tem palavras que, dependendo da nossa análise do texto, a gente viu que aquilo pode ser um stop words e eu quero remover também, junto com essa lista padrão de stop words. Então eu posso ir lá na minha lista de stop words e dar um extend. Então vou dar um extend, por exemplo, na palavra Lauren. Se eu colocar aqui para exibir as stop words, ó, tá aqui a palavra que a gente adicionou. Então, assim, o que que a gente vai definir como stop words ou não? A gente precisa primeiro de uma análise do texto para entender se essas stop words padrões são realmente stop words para o nosso texto. Se a gente tem alguma dessas aqui que a gente precisa remover dessa lista, ou ver se tem alguma que a gente precisa também adicionar. Isso vai, isso parte primeiro de uma análise do tipo de texto que a gente tem. A próxima técnica de pré-processamento de texto é o steaming. O steaming é quando cada palavra é individualmente reduzida, o que a gente chama de raiz ou radical, que no steaming a gente chama de steam. Então, no steaming a gente tem diversos algoritmos que eles têm algumas regras para decidir como fazer esses cortes para chegar na raiz da palavra. No Steam, a gente pode ter que, quando a gente faz esse corte, a gente pode acabar gerando uma palavra que é gramaticalmente incorreta. Então, por exemplo, a gente tem aqui gato, gata, gatos, gatos, gatas. A raiz é gat. Isso daqui não existe. Então, uma das vantagens do Steam é a mesma coisa lá do Stop Word. A gente vai diminuir a quantidade de palavras no nosso texto. E principalmente aqui a gente vai reduzir a quantidade de palavras únicas. Além do Steam, a gente também tem o Lemmatization, que já no Lemmatization a gente vai ter que a redução da palavra vai ser na sua forma básica, uma palavra que existe no dicionário. E isso é conhecido como lema. Então, diferente aqui do Steam, no Lemmatization é considerado o significado da palavra, a classe gramatical e uma análise mais morfológica. Então, por exemplo, tiver, tenho, tinha, tem, seriam reduzidos para a palavra ter. Eu vou mostrar esses dois processamentos agora em código. Aqui para Steam e lematização, eu também vou estar utilizando NLTK. Então vamos importar. Como eu disse, os Steam são diversos algoritmos já existentes na literatura. Então, ao utilizar um algoritmo de Steam, é importante pesquisar vantagem e desvantagem de cada um, porque alguns são mais agressivos, outros são assim, mais brandos no sentido de corte de palavras. Entre um dos mais utilizados é o Porter. Então, para a gente utilizar, a gente só precisa importar e utilizar Porter Steamer. Então, por exemplo, Porter, vamos pedir o Steam de Cats. Então, ó, Cat. Vou utilizar palavras em inglês, para a gente não precisar procurar um algoritmo que funcione em português. Então, eu vou estar utilizando inteligente, inteligente, inteligência e inteligente.
A gente percebe aqui, ó, que até aqui é, é a mesma coisa, mas aqui para cá só muda o sufixo. Então vamos aqui para a nossa primeira palavra. Vou deixar aqui os próximos, que aí depois a gente só executa. Então, inteligently, ó, reduziu para o que a gente esperava. Intelligence também. Intelligence também. Mas vamos dizer, por exemplo, porta.steam, colocar babies. Ó, reduziu para só Babi. Isso aqui provavelmente não existe no dicionário em inglês, que reduz contração de baby. Contração não. A palavra oficial de babies é baby. Então, quando a gente está utilizando Steam, pode ser que ocorra casos de que não existe no dicionário. Esses aqui também não devem existir, mas, por exemplo, ele também pode reduzir para algumas que existem. Na lematização também é bem simples de utilizar como o Steam. Lematization. Também tem no NLTK, a gente vai utilizar esse aqui, o WordNet Lematizer. Então, Lematization, eu vou mandar lematizar cats. Reduzir também para cat. Agora vamos ver esses casos aqui, né? Dessas três palavras, como é que fica. Ah, fazer assim, print, lematization, matize, intelligence. Então, ó, nesse caso aqui, como eu estou passando só a palavra, ele não fez nenhuma redução. Então, aqui ó, não está havendo redução na quantidade de palavras. Então, vamos ver no nosso caso ali também de babies. Lemmatization, lematize. Vamos lá, babies. Ó, já reduziu para o baby, que é o esperado. Só mais um caso. Lemmatization, pronto, lematize. Uma. Ó, uma. Então, aqui na lematização, sempre lembrar, sempre a palavra, a redução da palavra, quando houver, vai ser para alguma existente no dicionário. Bom, pessoal, para essa parte de pré-processamento de textos, é isso. Muito obrigada a todos que ficaram até agora durante essa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando para o meu e-mail que está aqui na tela, tá?